Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Mudando de Assunto, hoje trazendo uma das partes mais importantes que foi afetada com a epidemia do coronavírus em todo o mundo. A pandemia trouxe, infelizmente, efeitos econômicos devastadores e a gente vai conversar hoje sobre a indústria hoteleira, né? Quais são os efeitos, como está tentando se manter de pé a indústria hoteleira, não apenas no Brasil. E para isso, o nosso convidado é o Alfredo Lopes, presidente do Sindicato de Hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Alfredo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa indústria, do cenário da nossa indústria. Bacana, o prazer é nosso. Alfredo, eu acho que nem mesmo o pior dos prognósticos poderia imaginar uma pandemia em escala global acontecendo. A gente já teve crises econômicas, já passamos por vários problemas, inflação, desemprego, mas uma pandemia mundial com essa escala, eu acho que nem o mais pessimista poderia imaginar. De imediato, quais são os efeitos que a indústria hoteleira teve quando aquele março de 2020 entrou para a história como talvez o pior de todos dessa indústria? Rafa, olha só, essa pandemia, os efeitos, tanto diretos quanto colaterais, foi inimaginável. Nem tinha experiência disso, nem imaginava que isso acontecesse. O setor de turismo, lógico, não poderia ser diferente, os principais afetados. Né? Para você ter um cenário, na primeira semana de março, nós estávamos com média de 70% de ocupação, que os hotéis do Rio vinham trabalhando durante praticamente o primeiro semestre. Na última semana de março, nós fechamos com 5% de ocupação. Quer dizer, houve a ocupação na hotelaria da cidade. Logo na sequência, tivemos 90 estabelecimentos hoteleiros que interromperam as suas atividades. Eles, e de forma inédita, por exemplo, o Copacabana Palace, que nunca havia fechado, enfim, grandes marcas interromperam a sua operação e, naquele momento, ficou ali com 20 mil postos de trabalho pendurados ali, sem saber. E o pior é porque numa pandemia, nessa pandemia, ninguém tinha uma previsão se ela ia voltar em um mês, em 2 meses, em 3 meses, se você ia voltar com atividade real naquilo. O que a gente estava se guiando, lógico, é o que estava acontecendo na Europa, que estava na nossa frente. E a situação lá também devastadora, né, na Europa. E aí nós tínhamos visto o trabalho ali em suspenso e nós começamos utilizando o banco de horas, que a primeira era não demitir, lógico, era ter os empregos. Daí nós começamos a fazer redução, suspensão da atividade do colaborador, enfim. E aí nós começamos já 3 meses depois que os hotéis começaram a retomar de forma muito lenta e gradual, e até postergaram, que estavam previstos para abrir em julho, foram para agosto e acabaram abrindo em setembro. A verdade é que hoje nós já ultrapassamos isso, né? A hotelaria do Rio praticamente toda voltou a funcionar, mas nós perdemos 12 empreendimentos que não vão mais reabrir, como o hotel, com a atividade. E nesse período, Rafa, desse intervalo aí, em que a gente ia abrir, mas via que não tinha condição, porque você imagina, nós estamos com todos os pontos turísticos, as praias fechadas, qualquer tipo de evento, convenção, que é o que dá sustentação da ocupação hoteleira, proibidos, os voos internacionais suspensos, os voos nacionais praticamente também existentes, né? Porque não tinha passageiros. Então, nesse período, nós também mirando o que vinha acontecendo na Europa, nos protocolos de segurança, de combate e enfrentamento ao coronavírus. Nós trabalhamos intensamente a vigilância sanitária do município e do Estado para fazer protocolos que dessem a certeza, a segurança aos hóspedes que viriam em algum momento de que esse
estava cumprindo todas aquelas regras, né? E foram criados no município, são as regras de ouro, né? E no Estado são os 10 mandamentos, mas são praticamente idênticos, mas muito detalhados por cada setor do hotel. Então, foi isso que nós fizemos nesses 90 dias. A hotelaria reabriu, agora na sua plenitude, os pontos turísticos também reabriram. Então, agora o cenário é esse e a gente está aí com ocupações em torno de 30% na cidade, o que ainda não sustenta, vamos dizer assim, o break-even dos hotéis. O Alfredo, eu vou fazer uma pergunta, mas é porque realmente, se é que é possível termos uma boa notícia em relação a essa pandemia, foi que ela aconteceu, pelo menos especificamente no Rio de Janeiro, pós-carnaval, né? Quais eram as perspectivas que vocês tinham para esse 2020? Infelizmente, tivemos uma crise sem precedentes no Rio de Janeiro, uma crise econômica muito grave, né? Depois do boom de Olimpíadas, o boom de Copas do Mundo, tivemos uma oferta muito grande da rede hoteleira, que era necessária, né, para observar aquela demanda. Dobramos. Exatamente, né? O Rio de Janeiro precisou e dobrou de tamanho em poucos anos. E 2020 talvez marcasse um ano de recuperação econômica e da indústria hoteleira de turismo. Então, quais eram as perspectivas que vocês tinham para esse 2020? Olha, deixa eu te falar, nós tivemos o último Réveillon recorde de público lotado, totalmente, também de permanência. Nós tivemos um tempo bom, assim, durante 15 dias, as pessoas não queriam sair da cidade, iam prorrogando, assustada. Depois nós entramos no carnaval também, com recorde de público, carnaval de rua, bombando na cidade. E a nossa perspectiva era exatamente o que aconteceu nas cidades que hospedaram Olimpíadas e grandes eventos como a Copa do Mundo. Quando você acaba a Olimpíada e fala assim, olha, a próxima cidade olímpica é aquela, no caso acho que foi Tóquio, né? As pessoas param de olhar imediatamente para a cidade olímpica e vão olhar a cidade onde vão acontecer futuramente as Olimpíadas. Então, dá-se um fenômeno chamado uma barrigada na ocupação, que é uma baixa, durante esse ano que as Olimpíadas. Isso aconteceu em todas as cidades. Primeiro, porque você aumentou enormemente a hotelaria e outras cidades também. Segundo, porque você ficou antes e durante o evento Olimpíadas, antes no preparatório, que todas as cidades fazem obras, adaptações e tal, você praticamente não teve eventos corporativos. Então, a retomada ela é gradual. Em janeiro vinha nessa sequência, nessa tomada, e aconteceu essa pandemia. Mas, se você pode tirar alguma coisa de positivo, que você estava perguntando, seguinte, nós fizemos agora, essa semana, e durante todas as reuniões, mas essa semana, eu acho que foi uma reunião que assim, marcou muito, pelo menos para mim, nesse segmento. Nós tivemos a presença de um número enorme de categorias, de empresas, atividades diferentes, todas elas num único propósito: aderir à campanha Mais Rio, porque nós vamos lançar de 15 a 30 de outubro, que é uma campanha de descontos. A hotelaria vai dar 30% de desconto, os pontos turísticos vão dar até 50% de desconto, restaurantes, shoppings, supermercados, as barcas, o metrô, todo mundo. Foi emocionante realmente, porque a gente sentiu aquela energia positiva, aquela vontade de você literalmente dar a volta por cima da crise. E, logicamente, a nossa visão é retomar a atividade na plenitude por conta das empresas que ela gera. O turismo é um dos maiores divisores de renda que tem, atividade divisor de renda, e no Rio de Janeiro ele chegou a ser chamado do segundo petróleo. Ele é tão importante quanto o petróleo, que o petróleo é finito e o turismo não, pelo contrário. Ele é crescente, como você pode ir lá ver em Portugal, na Espanha. Então, eu acho que essa crise serviu exatamente para que os segmentos todos que, de alguma maneira, são impactados pela chegada do turista aqui na cidade, tivessem essa consciência e se unissem nessa grande campanha, que eu acho que vai ser uma campanha para ficar.
e ela é iniciativa privada pura, né? Por exemplo, foi pensado e vai entrar em funcionamento em operação em outubro, um ticket único para o turista, onde ele vai poder andar em todos os meios de transporte da cidade, do estado. Isso é fantástico. Você vê as áreas não só do Rio, mas de São Paulo, os shoppers não só do Rio, mas de São Paulo, os supermercados vão aderir à campanha divulgando o Rio de Janeiro no estado de São Paulo, em Minas Gerais, Santos. Quer dizer, isso é sensacional. Eu acho que isso pode marcar uma virada aí no foco, não só da Prefeitura do Estado e também do Governo Federal, em priorizar o turismo no Brasil. Olha, essa é uma excelente notícia, né? Até te agradeço por trazer aqui para os ouvintes do podcast da MacLeod, porque realmente promete marcar um ponto de inflexão, realmente de virada pós-pandemia. Alfredo, uma outra pergunta importante. Essa união dos setores econômicos brasileiros em torno do turismo é também uma demonstração de força dessa indústria que, só para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, corresponde a 8% de toda a riqueza gerada globalmente. A Espanha, por exemplo, tem no turismo a sua principal fonte de renda. E o Rio de Janeiro é um manancial ainda a ser explorado, né? O potencial turístico do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, mas do Rio de Janeiro, é algo absolutamente evidente, né? Quais são essas iniciativas que vocês estão observando, essa união que a pandemia trouxe? Pode ser realmente, talvez, um marco para que esses interesses sejam unificados em torno do turismo? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, porque você vê, assim, começou a conversar sobre isso, porque olha as dificuldades. Se a gente fosse pensar em dificuldade, não saia do lugar. Ninguém sabia como isso ia acabar, quando ia acabar, e a vacina quando vai sair, enfim, a repercussão disso a nível mundial, no cenário mundial. Mas o que nós começamos a sentir e valorizar, o mercado nacional por si só, ele é capaz de alimentar toda essa cadeia produtiva no mercado internacional, que, lógico, é sempre muito bem-vindo, mas que ele só voltará mesmo a pleno a partir de meados do ano que vem. E, por tem um mercado interno gigante, né? Isso ficou comprovado já no feriado aqui de 7 de setembro, recente. Nós tivemos ocupações elevadíssimas na cidade, fruto do mercado local, e muitas famílias vindo de carro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é, sem nenhuma, a melhor marca internacional e nacional do próprio Brasil. As pessoas querem vir ao Rio de Janeiro. Então, quando ocorreu esse feriado que nós começamos, nós já estamos detalhando essa campanha, ela foi doada pelo empresário Roberto Medina, né? E ela chama Mais Rio por Menos, porque é uma promoção. Mas eu achei interessante que você pegar um shopping de diversos bairros aqui e falar assim, olha, a fatia minha de turismo, de turistas, é muito importante, eu quero aderir, né, a empresas aéreas, as empresas de ônibus interestaduais, todas elas vão aderir à campanha colocando, e hoje essa adesão, ela é muito fácil de ser feita, porque é tudo digital praticamente, então todos os ônibus têm televisões e tal, isso vai rodar nas televisões de inúmeras linhas aí, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e eu acho que isso vai ser um impulsionamento que começa em outubro e com certeza isso vai seguir, eu digo até que mais, que no ano que vem, outras campanhas unindo definitivamente esses segmentos econômicos que estão sendo impactados, né? O pessoal até da Orla Rio, bem, os quiosques, vão participar. Enfim, olha, é um sem número, eu diria que são mais de 300 segmentos que já se manifestaram favoráveis a isso aí. Então, isso é espetáculo. Bacana demais, excelente notícia realmente. Alfredo, uma pergunta ainda relacionada aos efeitos econômicos da pandemia. Depois de 2016, com as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o Brasil, de certa forma, acabou mergulhado numa crise econômica que impactou direcionalmente todos os setores, porém, a indústria do Rio de Janeiro, de turismo e hotelaria, acabou ficando boa parte dela ociosa. E agora, 2020, mais uma hecatombe
se desenhou com a crise do coronavírus. Em termos práticos, hoje em dia, qual foi o downsize que a indústria teve lá de 2016 para, vamos imaginar agora, 2020, né? Vamos pensar aí no primeiro semestre de 2020. Qual foi o tamanho do encolhimento que o setor hoteleiro teve no Rio de Janeiro? Olha, esse degrau, ele não é assim tão grande, porque o que ocorreu? Quando você começou a crise financeira, o Rio de Janeiro, apesar de toda a crise, o Rio de Janeiro ele tinha presença forte aqui, não só no mercado de petróleo, que em alguns momentos desapareceu, mas ele começou a voltar. Eu diria que no ano de 2019, 2018, você já tinha um movimento aqui da hotelaria de hospedagem de pessoas ou na prospecção ou em reuniões que existiam aqui no Rio de Janeiro, e também a parte de medicina, né? Nós temos eventos ligados à área de medicina. O Rio de Janeiro também é polo de moda. Então, eu diria o seguinte, houve uma queda, mas eu diria que não foi uma queda tão acentuada como outros segmentos. A nossa diária, inclusive no final do ano passado, nós tivemos uma recuperação muito importante de valor de diárias e também da ocupação. Como eu vinha falando, as festas de final do ano, do carnaval, nós tivemos uma ocupação muito forte, com diárias, eu diria que nós recuperamos, em média, aí 40% do valor das diárias que haviam sido descontadas nesses períodos aí, que teve na saída das Olimpíadas, que você teve um aumento de oferta enorme, a demanda foi reduzida. Agora, muitas coisas também foram desfavoráveis. Tudo que foi construído de legado não foi dado sequência. Então, você tinha todas as arenas ali inoperantes, que poderiam estar gerando. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles venderam a ideia das pessoas de terceira idade ou pessoas que estavam iniciando no esporte, poder arena olímpica, onde participaram os campeões do mundo e tal, e aquilo gerou um fluxo de... Nós também esbarramos nessa eterna discussão absurda de se vai liberar o jogo ou não vai liberar o jogo. Isso são perdas, nós perdemos competitividade com o mundo. Quer dizer, não tem jogo no Brasil. Você pode jogar na lota, no raspadinha. Lógico que tem vezes que as pessoas fingem que não estão vendo. Então, essa legalização do jogo de forma com empreendedores do jogo mundiais, isso vem sendo retardado, é votado, não é votado, isso também é um prejuízo enorme. Mas eu diria que você pode considerar, com todas essas crises, não, lógico, que nós tivemos aí em torno de 30% a 40%, desde aquela altíssima lá das Olimpíadas, altíssima demanda das Olimpíadas, até agora no final desse ano. E a previsão é que em 2020 a gente fizer pelo menos de 10% a 12% desse gap, e a partir daí é mais ou menos histórico isso, em cidades que receberam Olimpíadas, principalmente em conta que o Brasil é distante, né? É longe. Alfredo, em relação às medidas que os hotéis tomaram durante a pandemia, né? A gente está, ainda bem, né, observando agora a reabertura, os hotéis voltando a funcionar, mas eles ficaram aí praticamente 6 meses fechados, né? A gente viu iniciativas interessantes, como algumas redes adaptando seus espaços para home office, né? Como é que a rede hoteleira ela tentou se reinventar enquanto marca apenas de um local para se ficar, mas abrindo esses espaços, por exemplo, para home office? Quais foram as iniciativas tomadas por vocês para tentar se manterem ativos enquanto fechados? Rafa, deixa eu te falar primeiro das iniciativas dos que permaneceram funcionando. Os que tiveram uma parte grande, lógico, ficou funcionando, né? Porque imagina, você tinha quem eram os hóspedes? Você tinha que atender, por exemplo, a demanda de profissionais de saúde que estavam trabalhando e eram de outros estados, pessoas de terceira idade, pessoas em isolamento
social, pessoas de empresas que estavam operando como plataformas e tal. Então, esses hotéis, eles funcionaram implementando as medidas de contenção ao Covid, né, de acordo com os protocolos que não existiam, né, ainda. Quer dizer, muitas redes internacionais estavam com o que era feito, principalmente na Europa. Os hotéis que fecharam e abriram, se readaptando, eu acho que essa atividade de utilização dos quartos como office e tal, ela é episódica, isso vai passar, até porque você não imagina que você vai deixar de fazer uma convenção presencial, onde você conhece pessoas, onde você trava relacionamentos, por uma convenção totalmente online, né? Talvez no início, mas a tendência é que isso depois volte ao normal após a vacinação em massa aí das pessoas. Mas o home office ele proporcionou às empresas, né, que colocaram pessoas em home office, tinham em apartamento, a esposa também estava em home office, o filho sem colégio, não tinha ambiente para a pessoa. Então, essa foi uma saída de montar alguns quartos de hotel para a pessoa trabalhar em equipe, com distanciamento e tal. A outra coisa que também prosperou, mas que também é lógico, é a utilização das áreas de evento para você trabalhar em coworking, porque tem hoje ociosidade dessas áreas e tem muitas pessoas trabalhando fora. Mas eu diria que tudo isso é momentâneo, né, e não veio para ficar, porque ninguém imagina que vá utilizar os quartos como escritório no momento da tomada. Por exemplo, se nesse feriado já de 7 de setembro, se a pessoa quisesse trabalhar, já teria dificuldade de ter um quarto vago, porque a ocupação foi elevada. E a gente acha que daqui para frente isso aí vai acontecer, como também a recuperação do valor da diária, né? Então, no momento que a diária for recuperar, ela aumentar, não vai ser interessante nós ter a pessoa utilizar o quarto como área de trabalho, se ele pode alugar no Rio de Janeiro. Nós temos aí um número gigantesco de salas comerciais que estão vazias aí, com aluguéis muito baratos em todos os bairros da cidade. Sem dúvida. Alfredo, o Brasil, infelizmente, está com uma imagem um pouco desgastada lá fora, né? Essa questão, por exemplo, das queimadas na Amazônia e agora recentemente no Pantanal, fizeram com que a imagem do Brasil, enquanto nação, se desgastasse um pouco. De que maneira isso impacta também nessa retomada do turismo? Assim? Você acredita que o Brasil pode ter algum tipo de dificuldade em relação a isso por conta dessa imagem um pouco deteriorada durante essa pandemia? Olha, não tem nenhuma dúvida, né? As pessoas que são ligadas principalmente à ecologia e tal, a viajar para países, perde o encanto, né? Quando você falta de cuidado com o meio ambiente que vem acontecendo nesse último ano, enfim, nesses últimos meses. Fora isso, eu acho que a divulgação errônea da gravidade, ou pouca gravidade da epidemia, os governantes e tal, cria um certo descrédito, né? Embora isso tenha acontecido em outros países também. Mas eu diria que o público, principalmente o europeu, ele é avesso a esse tipo de degradação do meio ambiente, e isso vai demorar, infelizmente, para esse mercado voltar. Infelizmente, eu digo porque o Brasil é um celeiro do mundo, teria tudo para mostrar a nível de meio ambiente, né? Que nós temos climática, a fauna, é uma perda que a gente vai ter um tempinho para recuperar. Sem dúvida nenhuma. O Brasil é uma referência, né, em turismo ecológico, né, não só com a Amazônia, mas pela quantidade imensa de litoral, mais de 7 mil quilômetros, né? Então, realmente é um potencial imenso das belezas naturais do Rio de Janeiro. Para a gente já ir encaminhando o nosso papo para o final, Alfredo, eu queria perguntar sobre o Carnaval. Como é que vocês estão planejando aí esse 2021? O Carnaval pós pandemia, lá em 1919, depois da peste, foi realmente um carnaval que muitos dizem que foi quase histórico, né? Um carnaval onde as pessoas ficaram presas lá durante muito tempo, né? Por conta da febre, enfim, de repente
se libertaram em 1919. E como é que vocês estão imaginando o carnaval? Dificilmente teremos um carnaval ainda totalmente protegidos, né? Por mais que alguma vacina surja aí nesse ínterim de final do ano até fevereiro, não vai ser aquele carnaval que a gente espera. Mas o que é que vocês estão aguardando e quais são os posicionamentos? O que vocês estão prevendo para essa data tão importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro? Olha, vamos falar um pouquinho antes uma das maiores festas do mundo, que vai acontecer antes, e essa não pode ser adiada, que é a virada. Todo mundo quer dar tchau para esse ano. O Réveillon, tem razão. Para esse ano de 2020, né? Todo mundo quer ver esse ano aí terminado. E eu acho que assim, um alinhamento com a prefeitura nesse luta da cidade ter um Réveillon, afinal, é uma das maiores festas do mundo. Lógico que muitas pessoas perderam a vida, é um ano complicado, difícil, um ano pesado, tristezas, mas, ao mesmo tempo, tem as pessoas que conseguiram ultrapassar essa crise. Acha que nesse meio tempo aí as vacinas estão andando, muito vai ter boas notícias e sempre você, no final do ano, você tem esperança no ano que está iniciando, 2021. Eu acho que essa medida da prefeitura de descentralização de Copacabana foi excelente, né? Não vai incentivar aglomeração, vão ter queima de fogos ou show de luzes em diversos locais. Nós vamos ter lives inteiro com artistas nacionais e internacionais, uma programação grande, mas sem incentivar a aglomeração. E aí você vai ter realmente o Réveillon da cidade, deve ter uma coisa através de televisão, de rádio, enfim. É importante o Réveillon. É o mais importante para a cidade. Eu diria que nós estamos com uma expectativa muito boa, que, como você falou, depois de toda a pandemia, a guerra e tal, as pessoas sentem a necessidade de sair de casa e realmente de encontrar com outras pessoas, ver novas áreas. E, como eu disse, o turismo nacional deve responder muito bem para... O caso do carnaval já é mais complexo, porque mesmo que hoje tivesse, vamos começar, o carnaval vai ser, não vai, porque os barracões ficaram fechados, não tem tempo. Eu estou falando do carnaval do Sambódromo, né? Não tem tempo de você reorganizar isso e tal. Pensou-se em colocar em maio, né? Mas em maio não tem a garantia que vai uma vacina a tempo e não vai ter uma estratégia de vacinação em massa garantia para maio. Pensou-se em julho tem Olimpíadas, talvez agosto, mas quer dizer, não será um carnaval propriamente dito, será uma comemoração do carnaval, um carnaval fora de época. Agora, o grande desafio, principalmente para a prefeitura e para o governo do Estado na área de segurança, eu não sei como impedir ou convencer as pessoas que não vai... aquele dia, semana, não é de carnaval, e o carnaval de rua é muito forte no Rio de Janeiro. A gente está vendo a dificuldade de impedir as pessoas de ficar na praia. Sem dúvida. Você imagina de impedir as pessoas de participar de blocos de rua. Vai ser uma estratégia muito difícil e isso está sendo pensado já pela prefeitura. Vai ter que ser realmente uma estratégia muito eficiente, porque dificilmente mesmo as pessoas vão manter o distanciamento e todos os protocolos sanitários em pleno carnaval de rua. Vai ser difícil. Bom, então, sobre o carnaval ainda não tem data, né? Você ali, com certeza, está participando dessas conversas entre Liesa, prefeitura. Ainda não há uma data definida ou há o risco de não haver carnaval em 2021? E aí eu falo realmente carnaval das escolas de samba? Como eu falei, está se pensando num tipo de, não diria até carnaval, porque é um carnaval fora de época, mas tipo de comemoração que envolva, logicamente, o desfile das escolas de samba. Mas ainda não existe consenso de data por todas essas dificuldades que eu falei, né? Tem Olimpíadas, tem a vacinação em massa, isso é inédito, né, no mundo. Eu acho que a partir do momento que você tem a definição até de, olha, existe uma tal e tem um planejamento melhor, porque não tem carnaval sem aglomeração. Você não imagina escola de samba sem aglomeração. Então, naquele caso, é fundamental
indispensável que se tenha a vacinação em massa disponível. A partir daí, você pode programação. Perfeito. Alfredo Lopes, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo, um prazer enorme. Eu acho que todos estão ansiosos, esperando pela retomada do turismo. A indústria hoteleira ela é fundamental para o Brasil e essa retomada econômica passa por um setor de turismo forte, eficiente e cada vez mais importante no PIB nacional e especificamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alfredo, e espero que vocês tenham um excelente resto de ano, hein? Eu que agradeço. Obrigado, igualmente aí. Este foi Alfredo Lopes, presidente do Sindicato de Hotéis do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.